né, com a presença do pesquisador sênior Dimitri Pereira e também do PET Educação Física UFPR e demais convidados, né, que estamos aqui para discutir o trabalho protagonizado a partir da pedagogia histórico-crítica. É com vocês. Então, Juliano, todos e todas aqui presentes, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse convite, né? Eu falo tanto por mim, quanto por Jéssica, pelo Sérgio, que é o terceiro autor que não pôde estar presente. Inclusive, conhece você, viu, Juliano? Falou muito bem de você, Sérgio. E eu agradeço profundamente, né? Que a gente se sente lisonjeado de poder compartilhar um pouco do nosso ofício, que é forjado no chão da escola, né? Que é do lugar onde venho, é do lugar onde eu falo, né? Então, eu sou o professor Leonardo, Juliano, tá certo e não tá ao mesmo tempo. Por quê? No período que eu escrevi esse artigo, junto com Jéssica e com o Sérgio, eu estava como professor do Colégio de Aplicação, né, no CEPAI, da UFG. Só que agora eu sou professor do Instituto Federal Goiano. Agora eu abandonei a meninada, os pequenos, e agora trabalhando com ensino médio, né? Troquei de instituição por uma série de questões, né? Que a vida vai relegando. Vou deixar a professora Jéssica se apresentar para a gente começar a apresentar o texto em si. Bom, sou a professora Jéssica, também sou professora de Educação Física, e no momento eu estou atuando como mamãe do Bento. É isso mesmo. Bento já tem uma forte influência de Educação Física, viu, gente? Não sei não. Mas, enfim, agradeço também a presença, já vi algumas carinhas subindo aqui do lado, de algumas de grupos de estudo e pesquisa que eu participo e já participei ao longo da vida aí, né? Samuel, Lana, não sei se o meu bolsista da Educação Física do IF também está aí, a quem eu agradeço o folder, tá? O folder foi trabalho de aluno de ensino médio, viu? Aluno de ensino médio que é bolsista de Educação Física, que fez esse folder para a gente. Mas agradeço a presença dos colegas do Grupo de Estudos e Pesquisa em O Capital e a Teoria do Valor, que estão presentes aí, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física e Infância, que é o GPF, do qual eu coordeno, e algum colega do Instituto Federal que estiver presente por aí também. Como o Juliano já começou a elucidar, eu vou projetar aqui que eu preparei alguns slides para ilustrar aqui essa breve exposição. Como o Juliano anteriormente tinha conversado comigo, eu vou tentar fazer uma fala, né, eu e Jéssica, nós vamos de centralizar em mim a fala para ficar mais rápida, né? Mas vou fazer uma fala de 30 minutos, por volta de 30 minutos, e depois a gente abre para o bate-papo, né? Porque me parece que o Juliano e os demais colegas leram o artigo, a gente vai poder esmiuçar uma coisa ou outra sobre o método, sobre a intervenção em si, para a gente avançar, né, dialeticamente, como o Juliano também disse. Slides. Beleza. Estão conseguindo ver a projeção? Estão me escutando bem? Tá sim. Perfeito. Então, como início, né, eu gosto de sempre reiterar que eu sou professor de educação básica, né? Acima de tudo, apesar de a gente trabalhar com pesquisa, estar vinculado aos síndicos, de ter outras ações na prática social, eu acho que o que mais representa a mim, a Jéssica, é sermos professores, né? Então, a gente assume esse compromisso social com a instituição, com a instância educativa escola, né? Da socialização do conhecimento que há de mais desenvolvido na humanidade. Então, aqui eu não estou trazendo respostas, e eu também não estou trazendo uma receita, né? Mas eu estou trazendo reflexões que emanaram da prática pedagógica, né? E eu entendo prática aí como a praxis, né? A unidade entre teoria e prática, né? Como diria o próprio Demerval Saviani, embasado nos IDERS, né? Não há prática pedagógica sem teoria pedagógica revolucionária, né? Existe uma unidade aí na coisa, né? Então eu trago reflexões aqui para a gente, não respostas. Essa intervenção, ela foi desenvolvida no Centro de Ensino, Pesquisa Aplicada e Educação da Universidade Federal de Goiás, que é o Colégio de Aplicação, né? O Colégio de Aplicação, pessoal, da UFG, ele
inicia suas etapas de educação básica, né, desde a creche, né, a gente recebia, né, quando eu trabalhava, crianças de 1 ano de idade até o ensino médio, no caso da educação básica. E no ensino superior também possui curso de especialização e um mestrado e um programa de mestrado profissional, né? Então o CEPAI tem essa envergadura aí, desde a educação infantil até o mestrado, digamos assim, né? E além de tudo, é um lugar privilegiado, podemos dizer, pelo vasto ambiente disponível para o trabalho pedagógico do professor, entendendo que o chão da escola não se faz só no chão da quadra, mas se faz nos morros, nas planícies, nas árvores, na sala de aula. Tudo que é posto na escola é um ambiente propício para o professor desenvolver o seu trabalho pedagógico. E o CEPAI possui isso, né? O CEPAI se localiza na Universidade Federal de Goiás, no Campus 2. É uma região periférica, mais distante do centro da cidade de Goiânia, mas, em compensação, existe um amplo espaço com bosques, com terrenos disponíveis para exploração. Isso facilitou muito, né, enquanto o trabalho educativo em si, né? Se o trabalho educativo lá no Saviani é o ato de produzir direto e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade, que é produzida histórico-coletivamente pelo conjunto dos homens, entendendo que o professor tem que identificar a produção que há de mais desenvolvida e as formas mais adequadas para essa socialização, essa questão das formas mais adequadas, ela também é impactada pelas condições objetivas. E as condições objetivas do CEPAI possibilitaram um rico ambiente para o desenvolvimento dessa proposta. Então, preciso frisar isso de antemão, né? A turma era o primeiro ano do ensino fundamental, que também tem uma peculiaridade aí de um privilégio particular, né? Eu pude acompanhar essa turma desde que eles eram no agrupamento 4, na educação infantil, né? Que eu tive a sorte aí de, quando eles eram agrupamento 4, o Tatu Bolinha, da creche, eu era professor deles na educação infantil. No ano seguinte, que eles foram para o agrupamento 5, eu mudei de agrupamento e fui o professor deles novamente. E no ano seguinte, eu fui trabalhar com a educação, com a primeira fase, e fui professor deles no 3º ano consecutivo. Então, essa turma do primeiro ano veio de um processo de ensino-aprendizagem comigo. Então, tive esse privilégio de ter essa proximidade que facilitou a identificação, a captação no momento de desenvolvimento dessa turma. Então, qualificou também esse trabalho pedagógico, né? Essa intervenção foi desenvolvida na primeira etapa do ano de 2018. Se eu não me engano, foram 25 aulas, né, ministradas no período matutino, onde tinham 3 aulas por semana, né? Sobre as bases teóricas, né, nós estamos alicerçados aí em 3 pilares, digamos assim, né? E esses 3 pilares alicerçados em um pilar maior, né? Que é a corrente filosófica que sustenta as 3 teorias aí, né? A primeira delas é a pedagogia histórico-crítica, que é uma teoria pedagógica, né? Iniciada ali em 1979 e mais desenvolvida e nomeada em 1984 pelo professor Demerval Saviani, e que a partir do ano de 2008, aí já é um dado da minha dissertação, né? A partir do ano de 2008, teve um salto qualitativo na produção científica e na apropriação dessa teoria pedagógica, principalmente pela educação física. Então, a pedagogia histórico-crítica vem desse histórico aí, né, uma teoria pedagógica contra-hegemônica que surge a partir dos interesses da classe trabalhadora. Ou seja, como Saviani diz no Escola da Democracia, veio para curvar a vara aos interesses da classe trabalhadora, né? A psicologia histórico-cultural, que tem uma unidade teórico-metodológica com a pedagogia histórico-crítica, né? Desde seus primeiros esboços, o professor Saviani já se apropriava dos psicólogos soviéticos, né? Daí, a partir da tese de doutorado da professora Lígia Márcia Martins, essa unidade ela foi mais efetivada, mais embasada, tomou robusteza, né? Então, a psicologia histórico-cultural tem uma unidade com a pedagogia histórico-crítica, né? Eu gosto de falar, assim como a Juliana Pasqualini e a Lígia Márcia Martins, que a pedagogia histórico-crítica é o fundamento pedagógico da psicologia histórico-cultural, e a psicologia histórico-cultural é o fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica, né? Então, tem essa unidade teórico-metodológica. E a abordagem crítico-superadora, que é a expressão da pedagogia histórico-crítica no interior da educação física.
E aí entendo a abordagem crítica superadora aqui, não só pelo coletivo de autores, o livro publicado em 92, né? Mas com tudo que professores e professoras em todo o Brasil vêm desenvolvendo essa teoria. Né? Essa teoria já tem algum tempo que ela foi fundada e ela vem se desenvolvendo em vários trabalhos. Posso dizer da Carol Nozella Gama, do Flávio Dantas, dentre outros tantos autores, né? E o que sustenta essas três teorias, que se apresentam enquanto unidade teórica, é o materialismo histórico dialético, né? Que é a corrente filosófica que norteia o pensamento no âmbito da teoria pedagógica, da teoria psicológica e da abordagem da educação física. Então, essa foi a fundamentação teórica que norteou o trabalho pedagógico. Aqui, pessoal, eu trouxe um esquema, né, que é de autoria do professor Tiago Lavoura, Lígia Márcia Martins e Ana Galvão Marsiglia, em um artigo que se chama Rumo a Outra Didática Histórico-Crítico. É um artigo, se eu não me engano, foi publicado em 2018, acho que foi 2018 ou 2019, né? E também em um livro que se chama Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, que foi publicado em 2019, desses mesmos autores, né? Esse esquema, ele expressa o método pedagógico da pedagogia histórico-crítica. Claro, né, o artigo que eu publiquei foi anterior a isso, foi em 2018, né? Se eu não me engano, 2018, 2019. Enfim, a prática pedagógica que eu desenvolvi não tinha esse esquema ainda, mas já tinham estudos desenvolvidos sobre a prática pedagógica histórico-crítica, dos quais eu tentei me embasar. É algo que eu friso no artigo, né? A gente tentou se embasar nos estudos mais desenvolvidos no campo da didática e da pedagogia histórico-crítica, né? Que esses três autores têm representatividade aí no Brasil, né? E assim, a grosso modo, rapidamente abrangendo o método, eu vou tentar expor algumas questões aqui, mas já me coloquei à disposição do Juliano para talvez em algum outro momento falar só sobre o método, né? Na pedagogia histórico-crítica, claro que tem gente melhor que eu para falar sobre isso, mas me coloco à disposição. O método pedagógico da pedagogia histórico-crítica, ele é pautado no método da economia política, né? Se a gente for lá no livro do Marx, a contribuição à crítica da economia política, a gente vai ver que tem um tópico, lá no tópico 3, lá, método da economia política, que é onde expressa bem esse caminho da síntese à síntese pela mediação da análise, né? Esse método que sustenta o método pedagógico da pedagogia histórico-crítica. Entendam que método é mais abrangente do que metodologia. Então não se reduz ao procedimento do fazer, mas aquilo que sustenta todo o caminho metodológico, desde a identificação do planejamento até na avaliação e no novo planejamento do professor. Esse método, ele ocorre no interior da prática social. Então, por isso que a prática social é ponto de partida e ponto de chegada. Porque o processo pedagógico ocorre no interior dela. A escola não se abstrai da realidade para fazer o trabalho educativo. Ela ocorre no interior do trabalho educativo, né? E esse processo ocorre no movimento contraditório, onde o professor do ensino parte de cima para baixo, ou seja, do mais desenvolvido para oferecer para o aluno. Gostei da palavra que o Juliano usou, da aventura nas suas múltiplas determinações, né, nesse exemplo aqui, do mais desenvolvido, e o aluno parte de uma síntese, né, de um conhecimento mais nebuloso sobre aquele determinado conteúdo. E na contradição de cima para baixo, de baixo para cima, que ocorre o processo de ensino-aprendizagem, ou transmissão-assimilação, né? Esse caminho da síncrese à síntese pela mediação da análise, ou seja, do menos desenvolvido ao mais desenvolvido, pela socialização do que há de mais do conhecimento mais elevado, tem alguns momentos fundantes desse método, né? Que é a instrumentalização, a problematização e a catarse, que eles não ocorrem também de modo sequencial, mas ocorrem de modo dialético, ou seja, ao tempo que o professor está problematizando qual conhecimento ele vai ensinar, no processo de problematização, o professor está identificando as formas e os conhecimentos que ele vai socializar. Nesse processo de problematização, ele já se faz vivo na instrumentalização, que é a aula em si do professor. E nesse momento da aula em si, o aluno está se apropriando de elementos da realidade, de conteúdos, de signos, de símbolos, e está tendo catarses, tomadas de consciência, né? Entendendo que a catarse aí, pautada lá no Gramsci, né, a elevação da estrutura na superestrutura, na consciência do sujeito, né, o aluno vai tendo tomada de consciência, vai se apropriando de elementos. E ao tempo que ele se apropria de elementos, o professor problematiza novamente,
instrumentaliza novamente, ocorrem outras catarses. Então, não é um processo linear, mas um processo dialético, de idas e vindas. Pode ser que em algum momento vai acontecer uma problematização e uma catarse de determinado aluno, ou a instrumentalização e o professor tem que voltar na problematização. Então, é um processo que não é linear, ele é dialético, né? E no interior disso, né, nós temos a tríade, né, que é o conteúdo, forma e destinatário. É o conteúdo que se há de se ensinar, pensando no critério do clássico, né, para eleger esse conteúdo, as formas mais adequadas, entendendo que forma não tem dono, né, a forma mais adequada o professor vai eleger de acordo com o conhecimento que ele vai ensinar e para quem ele vai ensinar. Então, é até um tabu, né, na pedagogia histórico-crítica, né? A forma não é só botar o aluno sentado e o professor falando, né? A forma pode ser o aluno sentar e roda, pode ser o aluno vivenciar, pode ser o aluno explorar, enfim. E o destinatário, que é o grande ponto aí para a questão do jogo protagonizado, né? Que foi centralidade nesse artigo. O destinatário é o sujeito cognoscente, o sujeito que aprende, né? Em cada momento da vida do sujeito, existem atividades que vão alavancar de modo mais tangente, de modo mais efetivo, o desenvolvimento do sujeito. Essas atividades, né, o Euconim vai chamar de atividades guias, né? E essa periodização histórico-cultural do desenvolvimento humano, ela é alicerçada não só no Euconim, né, mas no próprio Vygotsky, no Leontiev e no Davidov, né? São os grandes autores aí que contribuíram para essa periodização histórico-cultural do desenvolvimento humano, que toma as relações sociais como esteira do desenvolvimento do sujeito, né? E dentro dessas relações sociais, qual é a instância educativa mais perspícua para garantir a formação humana na modernidade? A escola, né? Mas falando do destinatário ainda, e das atividades guias, né? Em cada momento da vida, o sujeito tem uma atividade que mais alavanca o seu desenvolvimento, que são as atividades guias. Comunicação emocional direta com o bebê. O Bento, meu filho, e a Jéssica, no momento que ele está amamentando, que ela está zelando, cuidando, ele está se apropriando, está se desenvolvendo, organicamente, culturalmente, né? Que é a unidade também do biológico e do social, né? É a atividade objetal manipulatória, onde a criança pequena começa a sentir as formas, os pesos, as texturas, sentir o mundo a partir do seu contato direto, né? Seu contato imediato com o mundo, né? Que acontece mais ou menos na primeira infância, entre 1 e 3 anos. Esse mais ou menos é porque não é a idade que vai determinar o desenvolvimento, mas as relações sociais que o sujeito estabelece, né? E aqui o jogo de papéis, né, que eu prefiro a tradução do jogo protagonizado, né, que é o momento onde o faz de conta, a situação imaginária, vai possibilitar a imersão da criança nos papéis sociais, na realidade objetiva. Então, a partir do simbólico, do faz de conta, a criança assume papéis dos quais, na realidade objetiva, ela não poderia assumir. E quando ela assume esses papéis, ela assume com mais maturidade do que ela assumiria na realidade, né? O exemplo que o Vygotsky dá de duas irmãs brincando, ou que outros autores dão de brincando de casinha, o momento que assume responsabilidades e papéis sociais, os quais estão enriquecidos de signos sociais. Então, a criança, quando ela brinca, ela está se apropriando de signos. E o signo é o que medeia, né, o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento das funções psíquicas. Então, o signo, quanto elemento mediador do desenvolvimento humano, se faz presente no jogo protagonizado. E essa situação simbólica foi o que nós induzir intencionalmente na prática pedagógica que nós desenvolvemos, né? As outras atividades guias, atividade de estudo, comunicação íntima, atividade profissional de estudo, também poderia desenvolver aqui, mas devido ao tempo, vou me limitar a essa crise aqui, do jogo protagonizado e atividade de estudo. As crianças de primeiro ano do ensino fundamental, elas têm mais ou menos de 6 a 7 anos. E elas estão num momento de crise, saindo do jogo protagonizado enquanto atividade guia para atividade de estudo, né? Tanto é que é um momento de tensão, né? Onde ela tem que controlar a sua volúpia, ela tem que ter ações volitivas, ela tem que ter controle, ela tem que desenvolver certas funções, atenção, memória, que antes ainda não estavam tão desenvolvidas, né? Então, entendendo que os meus alunos, que eu acompanhava desde a educação infantil, estavam num momento de crise,
né? E aí eu não fui nesse gráfico do Abrantes para falar. Foi na minha prática social, né? Entendendo que essa teoria se faz viva na materialidade pedagógica, né? Então os meus alunos estavam nesse momento de crise, onde o jogo protagonizado se fazia presente ainda como atividade dominante, mas intencionalmente a escola tinha o papel de propiciar esse avanço, né? Esse salto qualitativo para a atividade guia do estudo, né? Então, o ponto de partida, depois dessa questão da fundamentação teórica, foi o conteúdo práticas corporais de aventura como o conteúdo da etapa, né? Então, eu tinha 25 aulas para desenvolver elementos que eu considerava fundamental, eu identifiquei enquanto elementos fundamentais na produção humana da humanidade acerca das práticas corporais de aventura, né? E o objetivo geral, então, era conhecer as diversas manifestações das práticas corporais de aventura a partir do jogo protagonizado, contação de história. O livro utilizado foi um livro que tem como título Esporte e Aventura com a Turma do Sítio. Vejam, a situação simbólica que nós utilizamos foi a contação de história para que as crianças assumissem papéis dos personagens da Turma do Sítio e quisessem adentrar nesse universo da aventura a partir dessa ponte com o imaginário. Então, em determinados momentos, não era o meu aluno Bernardo que estava fazendo a atividade, era o Pedrinho da Turma do Sítio, que ele entrava no personagem, né? Não era o aluno Pedro, era o tio Barnabé que estava na atividade, né? E aí é interessante retomar o Vygotsky, né? Que o Vygotsky vai dizer que todo jogo tem regras e uma situação simbólica, né? Mas essas regras, ora são explícitas, com a situação simbólica implícita, e ora a situação simbólica é explícita com as regras implícitas. Então, quando as crianças assumiam os personagens no interior do jogo protagonizado, as regras estavam implícitas, a história que eu tinha contado. E o simbólico estava explícito, enquanto eles encarnavam os personagens do sítio, né? Então, foi nessa tentativa da contação de história que nós tentamos desenvolver esse objetivo geral, né? E esse livro foi escolhido assim como ponto de partida. Em vários momentos eu criei uma história em cima da história do livro para contemplar aquele objetivo que eu tinha proposto para a turma. E havia momentos que eu nem utilizava o livro. Criei uma história com a turma ali para contar. Levava desenho, desenhava no quadro, né? Então é um ponto de partida, né? E é uma ideia que há muito tempo eu tenho interesse, né? De propor alguma coisa assim, material, um livro, um gibi, que trate a partir do simbólico de temas da cultura corporal, né? De atividades da cultura corporal. Partindo, então, do conhecimento que há de mais desenvolvido, nós buscamos na literatura, né? De pessoas que são referências aí para entender elementos que a humanidade já produziu e que compõem o gênero humano, que são fundamentais para a socialização para os meus alunos. E aí o Beto, né, tem um texto que ele vai tratar de características da aventura, né? Que a vertigem, o risco controlado, o ambiente desafiador, a imprevisibilidade, para dar essa ideia de aventura. A Daisy Cowper eu também trouxe, que é uma colega queridíssima, que fez a dissertação dela sobre práticas corporais de aventura, né? E ela vai trazer outro elemento que é fundamental, né? Essas práticas de aventura, elas ocorrem na terra, na água e no ar, né? E isso também é uma característica determinante das modalidades das práticas de aventura, né? E ele também ocorre em ambientes urbanos ou ambientes naturais, né? Ou de natureza circundante, né? Brincando até com Marx, né? Isso é aquele objetivo geral. E o que há de mais desenvolvido nas práticas corporais de aventura, entendendo práticas corporais de aventura como objetivação humana coagulada, viva, né? Que na verdade que se faz viva quando o sujeito está exercendo, quando o sujeito está vivenciando, quando o sujeito se apropria, né? Os objetivos específicos foram vivenciar alguns elementos que transmitem a ideia de aventura, obstáculos, surpresa, medo, risco, superação, vertigem, conhecer as diferentes modalidades relacionadas às práticas de aventura, passeando pelas histórias, e aí aquele movimento que eu explicitei para vocês, contava uma história, entrava numa situação imaginária e a gente vivenciava determinada prática, né? Por exemplo, Espírito de Aventura com Rabicó, que era o título de um capítulo do livro, trabalhando a escalada. Subindo as paredes com o tio Barnabé, trabalhando o alpinismo, na verdade, aqui, com o tio Barnabé.
Andar é simples e gostoso com a dona Benta. Trilha. Corrida com a bússola com a Emília. E assim por diante. Outro objetivo era diferenciar as práticas de aventura na terra, na água e no ar. Então, sempre ao vivenciar essas determinadas práticas, a gente frisava, né? Pessoal, onde ocorre essa prática? Será que dá para acontecer no ar? Será que dá para acontecer dentro da água? Né? Problematizando com eles que o ambiente também é determinante para o desenvolvimento de certas práticas. Né? E, por fim, seria a culminância, né, como um processo também de captar aí as catarses dos alunos, né, era criar uma história com os personagens, tematizando as práticas corporais de aventura. A sequência pedagógica, né, tentando sintetizar um pouco, se deu em quatro momentos aí, né? Também não são lineares, mas são momentos marcantes do processo, né? Explorar o conceito de aventura com os meninos, que, querendo ou não, as crianças tinham acabado de chegar do Departamento de Educação Infantil. Então, eles não conheciam a nova escola, que era em outra localidade, né, que é o CEPAI. Faz parte um do outro, mas são em prédios diferentes, são espaços diferentes, né? Então, eu aproveitei essa questão da imprevisibilidade de um ambiente novo para as crianças, para a gente explorar, fazendo uma trilha por toda a escola, que é um espaço bem amplo, né? E por fora da escola também, brincando com eles, ou como o Beto gosta de dizer, fazendo travessuras, né? Um termo que o Beto usa, que eu gosto muito, fazendo travessuras com eles para indagar certas questões que constituem a aventura. Por exemplo, o pessoal vem aqui atrás de mim, vamos equilibrar no meio-fio, cuidado para não cair, é perigoso. E aí uma criança falava, nossa, eu tô com medo. Eu falei, ó, medo faz parte das práticas de aventura, mas fique tranquilo que tá tudo controlado. Trabalhando certas questões do próprio conteúdo e da compreensão de aventura, né? Tanto é que surgiu das crianças, né, a compreensão dessa questão do medo da vida, né, como friozinho na barriga. Né? Meus alunos falavam, nossa, eu tô com frio na barriga. Falaram, isso aí faz parte da aventura. Então, depois eles começaram a verbalizar elementos da aventura. A aventura me dá frio na barriga. Eles começaram a se apropriar, mesmo enquanto pseudoconceitos, de elementos determinantes desse conceito, que é tão complexo, né, que é as práticas corporais de aventura. Né? Então, esse friozinho na barriga é algo marcante nessa ideia de aventura, que é o primeiro momento dessa prática pedagógica. Né? Um segundo momento é conhecer as diferenças entre práticas corporais de aventura na terra, na água e no ar, assim como a educação ambiental, através da escalada e alpinismo. Escalada e alpinismo, pêndulo e esquibum. Né? Essa questão da educação ambiental foi na literatura também que eu encontrei, né? Dizendo que é algo inerente às práticas corporais de aventura. Né? Essa compreensão de necessidade da relação do homem com a natureza. Né? Então, que essa relação seja efetiva, no próprio ato de trabalho, eu arriscaria dizer. Né? É necessário que seja consciente como utilizar essa natureza em favor do homem. Né? Então, é algo que eu problematizava sempre com eles também. Né? Como nós chegamos, como está o espaço natural, as árvores para colocar um slackline, como elas estão, o que nós vamos fazer para protegê-las e como nós vamos retirar isso depois para voltar para a sala. Né? Então, enquanto expressão de prática na terra, nós fizemos a escalada e o alpinismo. Enquanto expressão de prática no ar, nós fizemos uma adaptação do pêndulo, né, do hop swing, né, que é onde eu amarrei uma corda em uma árvore, né, e as crianças subiam num banco de um lado e tinham que balançar até no outro com colchonetes por baixo. Né? Então, essa atividade simbolizou um pouco do que é o pêndulo para elas, né, para essa vivência e compreensão de uma prática no ar. O esquibum foi uma adaptação. Né? Quem está no chão da escola, e até aquela questão que eu disse da instrumentalização, problematização, catarse, né? Condiz também com as condições objetivas. Né? Porque a ideia inicial era que as crianças vivenciassem o stand-up paddle, né? Com os estagiários de educação física, a gente levar para a piscina da Faculdade de Educação Física, mas não foi possível por inúmeras circunstâncias. Daí nós fizemos uma adaptação, nós vimos um vídeo, né? Um vídeo bem ilustrativo, na verdade, do snowboard, e vimos também um vídeo do esquibum, que é uma prática que ocorre no Nordeste, né? Se tiver alguém do Nordeste aí, nos Lençóis Maranhenses é comum também, né? Onde se joga água e a pessoa escorrega, né? Até na poça lá embaixo, no rio ou no lago, né? E nós fizemos essa adaptação a partir do simbólico também, porque como nós não tínhamos um terreno areioso ou essa água disponível para fazer
esse escorrega do esquibum, nós fizemos um rio simbólico, né? Eu fiz recortes com jacaré, tubarão, crocodilo, e coloquei lá embaixo como se fosse um rio. Nós subimos até um pequeno morro que tem no CEPAI, e com um papelão, as crianças sentavam no papelão e escorregavam até o rio, que era lá embaixo, que era um rio do faz de conta, né? Então, essas foram as 3 vivências em práticas em diferentes espaços, né? Na terra, na água e no ar. O terceiro momento foi a exploração das vivências de outras modalidades de práticas de aventura, que foi o slackline e a corrida de orientação, né? Para explorar essa questão das diferentes modalidades também, como essas modalidades possuem em si a ideia de aventura, do friozinho na barriga, que eles aprenderam lá no começo, né? Onde eles fizeram o slackline, que foi uma adaptação também, foi uma falsa baiana, que eu fiz o slackline por baixo, uma corda por cima, onde as crianças andavam segurando. No fim dessa atividade, eu tirei a corda de cima e quem quisesse experienciar só pelo slackline, poderia ter essa oportunidade também. E a corrida de orientação foi uma das práticas assim, mais emblemáticas assim, na minha carreira como professor, sabe? Porque a ideia, na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, não é oferecer o que o aluno já sabe, né? Mas é aquilo que ele pode vir a saber, aquilo que é o novo, né? O Smith vai dizer também que a alegria na escola é a descoberta do novo, né? Quando não se sabia, agora já se sabe, né? Esse movimento de salto qualitativo é bonito, sabe? Para quem é professor da escola, é bonito, né? Então, a corrida de orientação começou por um mapeamento na instituição, onde eles tinham que desenhar pontos importantes que eles achavam. Depois a gente voltou para a sala, eu fiz um desenho de esboço, aonde eles poderiam se inspirar. Depois nós fizemos um mapeamento de novo do espaço, junto comigo com uma caminhada orientada, né? Ó, agora vamos para a quadra. Nós andávamos até a quadra. Agora vamos para o dojo. Íamos até o dojo. A sala da coordenadora. Vamos para a sala da coordenadora. Que para eles era um lugar emblemático. Sala da coordenadora, todo mundo sabia onde é que era. Morria de medo de ir para lá, né? Então, nós fizemos um mapa, né? E primeiro nós brincamos de caça ao tesouro. Onde tinha que achar um tesouro comum. E depois nós fomos aumentando esses tesouros, né? Que eram pontos da corrida de orientação. E esses pontos eram demarcados por formas geométricas, né? Era um círculo, um triângulo, uma estrela, um quadrado, um losango, que eram distribuídos pela primeira fase do CEPAI, e eles tinham, apenas utilizando o mapa, achar esses pontos. Quem achasse todos os pontos primeiro, conseguia fazer em menos tempo, e a ideia da corrida de orientação, né? E, por fim, a elaboração da história coletiva, né? E diz um pouco a respeito à avaliação que eu vou falar lá no final. Eu acho que eu estou extrapolando o tempo, Juliano, eu vou tentar me acelerar aqui. A elaboração de uma história coletiva, que sempre ao finalizar determinado conteúdo, determinada prática, eu criava histórias com os meninos. Eu ia lá para o quadro e falava, ó, o Pedrinho foi para a floresta, no caso da corrida de orientação. O Pedrinho ficou perdido na floresta. O que você acha que ele fez, Ana Júlia? E a Ana Júlia tinha que falar alguma coisa, o Pedro tinha que falar outra coisa. A partir das falas dos meninos, eu retomava conceitos que já tinham sido explorados com eles, né? Poxa, mas por que o Pedrinho não faz um mapa para sair dali? Será que o Pedrinho pode usar uma bússola? O que é bússola? Então, explorando conceitos com eles que eu já tinha problematizado, já tinha idealizado, que eu gostaria de socializar com eles, né? Eu tentei trazer algumas imagens para dar vida ao relato, né? Que é o que o Juliano também me pediu. Infelizmente, não tinha muitas, né? Isso aqui é o momento da contação de história, né? Sempre é o início de uma determinada modalidade, um determinado novo conteúdo. Aqui tem um vídeo curto da Amandinha no desenho no caderno de educação física, era uma das formas de registro, né? Ela falando um pouco sobre o desenho dela, né? Que é um processo na minha avaliação também, é que sempre que eu pedi o registro no caderno do que eles fizeram, do que eles gostaram da aula, eles tinham que me explicar o que era o desenho. Né? Eu ia questionando ele algumas coisas para ver o que estava sendo incorporado. Esse aqui é um relato da Amanda, né? Que é o medo, friozinho na barriga e a alegria que ela sente. Né? Então, logo nas primeiras intervenções, que era para trazer essa ideia do que é a aventura, né? Aqui tem um pequeno registro. As contações de história, né? As rodas literárias.
Essa é uma imagem da escalada, que, como eu disse, o CEPAI, ele tem essas condições objetivas ricas, né, para essas vivências. Novamente, a questão da escalada. Aqui tem um vídeo. Leonardo está sem som. Acho que você tem que tirar teu microfone, desconectar. Vou tentar fazer isso então, pessoal. Estou jurando que vocês estão escutando. E eu no momento do compartilhamento, deve ter como você colocar o som. Na hora que você for compartilhar o vídeo. Tá. É só tirar o fone de ouvido e colocar sem o fone. Tá ótimo, então. Vou mostrar novamente o vídeo da Amanda. Você fez um desenho das práticas corporais de aventura, né? Você fez um desenho das práticas corporais de aventura, né? O que a gente sente nas práticas de aventura? Legal, Amanda. E novamente, vamos lá para o vídeo da escalada. A coisa tá firme? Tá firme? Pode ir. Força! Força! Isso, Bia! Isso, Bia! Tô aqui para segurar, fica tranquilo. Pode ir. Isso, parabéns. Esse é um momento também emblemático, porque na história, a questão de assumir papéis, né, na questão do jogo protagonizado, né? Na história que eu li para eles do tio Barnabé, ao chegar no pico do Monte Blanc, o tio Barnabé colocou uma bandeira. Lá para todo mundo que passasse por lá soubesse que ele esteve lá, né? E o primeiro ano também fez isso. Nós confeccionamos uma bandeira e ao escalar no morro mais alto do CEPAI, a gente fincou a bandeira também do primeiro ano para que todo mundo soubesse, como tio Barnabé, que nós passamos por lá, né? E a questão dos registros, desenhos, né? Por vezes, além do caderno de educação física, eles pediam para desenhar no quadro, né? E eu aproveitei para tirar algumas fotos aqui. Que eles estavam, na questão do Monte Blanc, na história do tio Barnabé, dizia que era o pico mais alto, se eu não me engano, da América Latina, algo assim. E eles ficaram impressionados com isso, né? E começaram a desenhar a metragem, o tamanho do morro. O aluno, o Luiz Otávio, fazendo referência ao Everest, né? Como se ele estivesse escalando o Everest. Então, a ideia das modalidades também sendo incorporadas, né, para as crianças. Aqui, eu não tinha foto do slackline com os alunos do primeiro ano, então eu trouxe só para figurar mesmo aqui com o trabalho com o nono ano, com o slackline, e aqui um trabalho escalado com o ensino médio, né? Depois a gente também pode conversar sobre essa parede escalada aí com pneus, né? Mas que foi um trabalho com o ensino médio, mas que também foi utilizado para trabalhar com o primeiro ano em proporção menor. Aqui os desenhos dos mapas, pessoal, da corrida de orientação que eu tinha dito para vocês, né? Um desenho das crianças, a quadra, a sala da coordenação, a outra quadra, e ali estariam distribuídos os pontos, os tesouros para eles encontrarem, né? Eu desenhei em cada um dos mapas aonde estavam esses tesouros que eles tinham que encontrar ao longo do CEPAI. Um vídeo, né, da largada da corrida de orientação. Interrompeu o professor Leonardo aqui. Essa foto é bem emblemática, porque essa moça que trabalha lá no CEPAI, passando, viu as crianças com o mapa nas mãos e perguntou, né? Nossa, que legal, hoje vocês estão brincando de caça ao tesouro? Aí uma das crianças virou para ela e falou assim, não é caça ao tesouro, é corrida de orientação. Então, assim, essa foto eu acho ela bem emblemática, porque a gente vê que eles se apropriam mesmo, né, dos conceitos, né? Muito legal essa lembrança da Jéssica, né? Me lembrei até do Manuel Bandeira, né? Às vezes a palavra enriquece, a palavra empobrece a coisa, né? Porque a corrida de a caça ao tesouro ali para a criança naquele momento não expressava o que era tudo aquilo que ela estava fazendo, que era corrida de orientação, como se fosse algo assim novo, maior, mais abrangente, e que de fato, se a gente for pensar no conceito da coisa, né? Um conceito enquanto complexo de conceitos, parafraseando o Vygotsky, ela está correta. A corrida de orientação representa
outras determinações e outras relações. Aqui, novamente, eles procurando os pontos, os tesouros ao longo do CEPAI, que eu acho que é um vídeo. Interessante a questão até das regras implícitas que eu tinha dito, né? Como a situação imaginária, a criança estava assumindo o papel ali de um personagem do sítio, e a regra era que ela tinha que achar os tesouros por ali. E em momento algum eu disse que você não pode passar para o seu colega, você não pode gritar onde está o ponto. E essa regra ficou subsumida, ela ficou implícita, porque a situação imaginária estava explícita, né? Se o Pedrinho, o tio Barnabé e o Visconde Sabugosa não fizeram isso, ele também não fez, no meio da atividade, né? Como que a questão do jogo protagonizado, dessa imersão no universo simbólico, ele potencializa a ação da criança até de modo mais maduro, né? Que em outros momentos. E a avaliação, né? Foram 3 critérios de avaliação, foram 3 instrumentos avaliativos, né? Os desenhos realizados e comentados ao longo da etapa, né? Como eu disse, eles registravam e eu perguntava, o que é isso? O que é aquilo? Mas por quê? Cadê aquilo? A avaliação individual de cada criança, onde eu fiz uma ficha avaliativa que tinha como critérios. A Amanda reconhece os elementos básicos das práticas corporais de aventura, a ideia de aventura, né? Identifica as práticas de aventura na terra, na água e no ar, identifica e compreende fundamentos de pelo menos 3 modalidades, ela conhece pelo menos 3 e sabe explicar o que é essas 3, como se pratica essas 3 atividades, incorporou os saberes das práticas corporais por meio da criação de história, se ela contribuiu consubstancialmente para a história coletiva, né? E a elaboração coletiva de uma história tematizando as práticas corporais de aventura. Eu acho que eu estendi o tempo aqui, né? Aqui está algumas das referências somente, né? Só para compartilhar. E por fim, tem uma frase que eu gosto muito das citações, não deu para perceber na minha fala, mas do Pistrac, ele diz que o critério necessário para a seleção dos temas, e aí eu dizendo com ele, né, conteúdos, deve ser procurado no plano social, e não na pedagogia pura, não na ideia de escolástica, né, mas na realidade, na objetivação humana. O complexo de conceitos deve ser importante, antes de tudo, do ponto de vista social, devendo servir para compreender e intervir na realidade, né? Então, muito obrigado por escutar aí, e agora a gente abre por bate-papo. Obrigado, professora Jéssica da Silva Duarte de Andrade. Obrigado, Leonardo Carlos de Andrade, autores do artigo Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Física, o ensino das práticas corporais de aventura nos anos iniciais, publicado na revista Motrivivência. Nós vamos fazer o debate em bloco, né? E aí o Leonardo vai anotando, a Jéssica vai anotando, tá bom? Então, podemos fazer a inscrição de 2 maneiras. Ou você clica no botãozinho levantar a mão, né? Ou você vai lá no chat e só coloca eu, né? Aí eu te chamo, né? E enquanto o pessoal vai se inscrevendo, eu vou fazer 3 questões aqui, né? A primeira, Leonardo e Jéssica, na opinião de vocês, esse conteúdo prático na escola, ele possui uma teleologia? O coletivo de autores vai dizer, né, que para pensar o ensino de educação física é necessário uma teleologia, ou seja, eu estou ensinando esse patrimônio cultural porque eu quero que você, né, por exemplo, a teleologia para Pimentel, né, e ele fala com ele mesmo no espelho e ele concorda com ele, né, às vezes, é que a teleologia da educação física escolar é o lazer, mas eu sei que é porque, né, para mim, assim, se educação física escolar ensinar prática corporal de aventura e a criança chegar lá numa pista e falar, nossa, que legal, aprendi a andar de skate, eu posso, né, praticar isso ou não, como biografia de movimento, mas eu queria saber do ponto de vista do referencial de vocês, né? E aí,
a segunda, né, é fazer duas críticas construtivas, assim espero, né, antes que o Dmitry faça, né, só para passar na frente dele, né. Na página 6 aqui, né, então lembrar que assim, a ideia da caminhada ecológica me perturba. Existe, então, uma caminhada que não seja ecológica? Então, quando você fala caminhada ecológica, a que você está se referindo para dizer que uma caminhada é ecológica? Por exemplo, hoje eu saí do meu trabalho, eu vim aqui para o meu ambiente de trabalho caminhando. Se eu deixei de usar o carro, isso já não foi ecológico, né? Então, o que do ponto de vista, qualifica uma caminhada como ecológica, né? E o Dmitry, tipo assim, que corno, o cara leu e vai... isso é coisa de velho, tá? É para problematizar, porque a gente constrói palavras e a gente fica refém e a gente não percebe, às vezes, que elas têm, né, uns perigos aí, né? E em terceiro lugar, né, eu fiquei muito curioso se você... porque você disse que você produziu suas próprias histórias, né? E, assim, para parabenizar você pelo uso lá do livro, eu tenho esse livro desde quando meu filho de 15 anos nasceu, comprei na Bienal de São Paulo, né? E só usei uma vez na minha prática pedagógica. Então, hoje, no nosso grupo, a gente faz isso aqui, ó. A gente constrói o nosso próprio material didático. Então, esse é o exemplo do mais recente lançamento, né? É uma obra extensa, enorme, de 3 folhas. Não, mas é um material assim, ele está em coerência com a aula. Então, ele é para ilustrar a problematização, né? Para trabalhar a relação, né? Para não separar o atitudinal, o conceitual e o procedimental, né? Ele tenta fazer com que aqui, Leonardo e Jéssica, a gente chama de aprendizagem declarada, mais para a pedagogia, para a psicologia soviética, né, tem outra ideia. Mas é o fato dele escrever e verbalizar aquilo que ele aprendeu, transformar em palavras aquilo que se passou pelo psiquismo, né? E aí aqui a gente produz material para que a criança registre a síntese do que ela aprendeu nesse processo, né? Então, eu queria dialogar aqui e fazer o lançamento em homenagem, né, aqui a vocês, do nosso mais... Toda vez a gente cria uma revistinha, essa aqui, assim que o Dmitry passar o endereço, eu vou mandar para ele, né, como carteirinha aí do lançamento oficial do Dmitry no grupo. Dmitry também levantou a mão. O Juliano e demais, se tiver alguém que quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta antes, fica à vontade, eu não preciso ser primeiro, não. Eu nem quero que você seja visto dessa forma. O Juliano fica falando muito meu nome aí, pô, nem era essa a intenção. Eu quero contribuir, mas se tiver alguém para falar antes, por favor, eu não... É que você é o único que não sabe, né? Mas no final da reunião a gente vai te convidar para a próxima palestra ser a sua, então a gente precisa fazer um social contigo. Tá bom, então. Bom, vamos fomentar o debate, que eu acho que é o mais bacana, assim. Primeiro, quero parabenizar, né, vocês três por terem escrito o artigo está muito bacana. Eu acho que é um segundo passo mesmo para a aventura dentro da educação física escolar, que é poder olhar ela em termos metodológicos, né, em diversos termos metodológicos, e esse que vocês expõem é um deles, importantíssimo. Eu tenho várias coisinhas para ir colocando, assim, e são muitas, né, porque eu li, depois reli, depois eu fui atrás de referências para poder contribuir de alguma forma.
Não que na verdade, o artigo em si não tem nada a que se dizer sobre ele, do ponto de vista, ou seja metodológico, seja epistemológico. Ele está muito bem escrito, está muito bem postado. Eu vi muito da escrita de vocês no trabalho em alguns textos que eu tenho, falando da educação infantil e aventura, né? Então, eu via muitas relações ali muito bacanas, né? Aí eu tenho algumas coisas, né, e vi também que vocês têm uma grande apropriação da pedagogia histórico-crítica, né, daquilo que Saviani se propõe, coletivo de autores, e aí agora vocês aumentaram isso nessa exposição, e isso é muito legal, né? E aí, vocês citam no texto, logo no início, né, da onde vocês partem, né, ou seja, aquela crítica ao aprender a aprender, né, vindo de Duarte, que aquilo é ilusório, talvez, não sei o quanto vocês já leram aquilo que eu escrevi, mas eu sempre acredito na ideia do aprender a aprender. Sempre acredito, até porque eu estou constantemente fazendo isso na minha vida. E onde eu mais aprendi, e eu acho que vocês tiveram essa oportunidade com as crianças, e eu acabei de aprender um negócio hoje, que me diz assim, cara, fantástico o que eles me disseram agora. É que os meus alunos é que me ensinaram uma parte das coisas que eu sei. Não foram as minhas leituras. Foi a minha experiência vivencial dando aula que me ensinou demais. E eu acho que vocês tiveram um pouco dessa experiência com essa garotada que vocês trabalharam. O que vocês sabem agora de aventura nesta idade, poucos sabem. Vocês partiram de um referencial teórico, sim. Mas o que vocês aprenderam vai além disso. E aí o aprender a aprender faz sentido. Não do ponto de vista eminentemente político, mas fundamentalmente epistemológico, cognitivo. Olha o que a gente acabou de aprender aqui. Aquela moça que vocês mostraram na imagem, né, pergunta para as crianças, vocês estão brincando de caça ao tesouro? E a criança, com 7 anos de idade, vai lá e diz, não, a gente está fazendo uma corrida de aventura. Cara, a criança sabia o que estava fazendo, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, e ela estava ensinando. Esta criança é capaz agora de ensinar, a partir de uma coisa fundamental, que é claro que a pedagogia histórico-crítica parte desse ponto, que é a prática, ou seja, que é a relação dela com o real, não com o teórico, porque ela ouviu a palavra, mas ela entendeu que era uma corrida de aventura, na prática, fazendo aquilo. E aí, quando ela fala isso, quando ela diz que não é uma coisa, é outra, ela está dando conceito. E aí eu vou num amigo do Saviani, para ajudar a gente a pensar sobre isso. É um amigo pessoal dele. Eu tive a oportunidade, né, no doutorado, estar estudando com este, que eu vou citar, que é meu orientador, e com o Saviani, que sempre vinha nas aulas. O Saviani aparecia lá, ele chamava, Saviani, vem aqui. Aí o Saviani ia lá, e, pô, imagina, né, que oportunidade. E aí esse cara vai dizer que o conceito é uma representação mental. Mas não é o ponto de partida do conhecimento. Ponto. Ele não é. O ponto de partida do conhecimento era aquela experiência real que fez aquela criança dizer assim, é corrida de aventura. É isso que o professor Severino está dizendo, né, no livro dele, né? Então, o conceito ele vai surgir da experiência real. E isso, a pedagogia histórico-crítica tem isso. Tem isso. Mas o Duarte, ele é um pouco politicamente objetivo e rígido nas palavras dele. Então, ele vai fazer a crítica ao aprender a aprender, politicamente, e eu entendo, porque ele está fazendo isso, mas ele vai dizer que ele vai colocar uma questão de valor, né, que construir, para quem pensa em aprender a aprender, é mais importante do que o conhecimento acumulado historicamente. Eu, que não parto do ponto meu ponto de partida não é necessariamente a pedagogia histórico-crítica, eu vou dizer, talvez o construir o conhecimento seja tão importante quanto, mas não é mais do que o outro. As duas coisas são tão importantes, sabe por quê? E aí a minha base morraniana de estudo que vai me dizer, é porque as coisas vão acontecer
de maneira complexa ao mesmo tempo. Eu não tenho como dizer quem vai ser mais importante do que o outro. Eu posso dizer isso do ponto de vista dos meus valores, mas eu não posso dizer que o conhecimento vai se construir antes ou que ele vai se acumular e depois eu vou assimilar esse conhecimento. Porque senão, não existiria o conhecimento novo, aquele que a criança acabou de adquirir, da corrida de aventura. É a criança que me disse isso agora, no trabalho de vocês. Isso para mim foi fantástico. Adorei isso. Já tinha lido o texto, agora quando veio essa exemplificação, falei, cara, olha essa criança. Ela criou algo novo, ali naquele instante. Que partindo do real, ela foi para um conceito teórico extremamente complexo que aquela pessoa já adulta que ouviu não compreendeu de momento. Olha que incrível que vocês conseguiram produzir. Eu acho que já falei demais, já tá. Mas deixa aí essas coisas para vocês pensarem, tá bom? Continua anotando aí, Jéssica. A Micaela me fez uma transmissão de pensamento que ela queria comentar, que ela é professora da rede pública e está no PIBID. É que a gente faz meditação transcendental há muito tempo, a gente lê o pensamento do outro. Ela está em Curitiba e em Maringá. Pode falar, Micaela. Eu sei que você mandou um pensamento para mim para falar. Boa tarde, gente, professores. Gratidão pela oportunidade de acompanhar esse trabalho tão bonito. A minha internet não está muito boa, talvez caia. Eu confesso que eu estou bem impressionada com a proposta, porque desde a universidade eu me inspiro na perspectiva crítico-superadora, mas não me sentia segura em definir-me enquanto professora de educação física que se utiliza dessa perspectiva nas aulas. Mas com o estudo, eu consegui identificar muito das minhas práticas e eu fiquei bem feliz com isso, porque eu busco uma educação física nessa perspectiva mesmo. Achei super importante o texto, especialmente para os acadêmicos do PET, ao acompanho, porque traz assim uma questão teórica, como o Dimitri falou, muito bem discutido, mas também traz um encaminhamento metodológico que faz a gente compreender a relação imbricada entre a teoria e a prática, porque tem todos os caminhos lá de didática até a importância da avaliação desse processo e os critérios. Eu achei assim, uma proposta. Eu também, agora, como o professor Dimitri falou, eu já tinha anotado essa questão. Queria entender um pouco mais sobre a crítica ao aprender, porque eu estudo Bernard Charlot e ele fala que a educação é autoprodução, embora os professores sejam os transmissores, né? Eles transmitem o conhecimento elaborado socialmente, mas a aprendizagem só acontece na autoprodução da criança. Então, eu queria escutar mais sobre isso. E eu também queria escutar sobre as condições reais da cultura da escola. Eu não escutei a última fala. E considerar Micaela. as crianças enquanto sujeitos históricos. Ela perguntou em relação à cultura da escola de considerar as crianças enquanto sujeitos históricos. Como que a gente faz com esse novo que vocês falaram, né? A gente tem que fazer o que é novo. Onde que você... Eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria... Eu não consegui tem escutar, problema. Juliano, Você vai... deixa eu só confirmar aqui. Parece que tinha mais uma pessoa que tinha se inscrito aqui, porque aí a gente já vai... Não sei se era a Letícia, ou a Liana que... Pessoal, última chance, alguém gostaria de fazer um questionamento, alguma coisa? Né? Então,
A Jéssica, deixa eu ver aqui. Isso é importante. A Liana vai fazer uma pergunta, e só para avisar que o Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura vai acontecer aí em Goiânia, né, onde o Leonardo e a Jéssica estão, né, na forma virtual, conforme o Dimitri avisou aí. Liana, direto de Fortaleza. Boa noite. Ele perguntou alguma coisa na fala, se tinha alguém do Nordeste, tá aqui, certo? Professor e professora, parabéns pelo trabalho, né, pela partilha de vocês. Eu acho bem interessante estudos que fazem essa aproximação a partir do que foi criado de alguma proposição, né, no caso vocês escolheram a crítica superadora, e aí vocês implementaram e estão partilhando isso dentro desse estudo. Então, assim, eu acho bem interessante, porque e aí, se eu estiver errada, todo mundo aí pode me corrigir, enfim, mas uma das críticas que eu acho que se teve, eu acho, hoje em dia eu nem sei tanto, mas eu acho que em algum momento, não sei se foi até o professor Kunz, lá em 94, naquele livro, que é uma criticazinha que ele vai fazer, e eu acho que ele chega até pertinho da crítica superadora, que não conseguiram chegar assim, nessa questão mais didática, da experiência didática ali no fazer pedagógico. Ficou muito como se fosse algo muito do conceito, né? E eu acho que eu entendi essa reflexão. E aí eu coloco até nesse debate, se tem isso. E aí eu achei legal, interessante, porque vocês pegam a proposição e mostram, partilham aqui com a comunidade de professores e professoras caminhos, porque a gente não vai reproduzir, não tem como reproduzir nunca, mas a partir da leitura que vocês partilham com a gente, né, contribuem com o nosso planejamento, com a nossa organização, para a gente pensar as nossas próprias intervenções pedagógicas. Então, assim, eu achei bem bacana, e eu estava até fazendo um estudo parecido, né, de tentar... Aliás, eu estou tentando fazer isso na minha tese, só que eu estou buscando uma mexida aí com todas as proposições progressistas. E às vezes eu fico até inquieta, e aí eu me coloco até para perguntar. Eu entendi que tem uma fundamentação de uma leitura anterior à crítica superadora, mas será que seria possível essa mexida com as outras proposições? Por que não a crítica emancipatória também? Enfim, isso é uma pergunta imensa. E aí, para finalizar, minha pergunta mesmo, que eu trago, é assim, no encontro passado, foi até uma discussãozinha que eu levantei rapidinho, com relação a uma temática que eu estudo, que a questão de gênero, né, as relações de gênero. E aí eu trabalho com ensino médio, eu sou professora do ensino médio, né, da escola estadual aqui do Ceará. E eu não tenho experiência com educação infantil, nem ensino fundamental. E aí eu fiquei trouxe o questionamento. A gente pode implementar esses temas transversais sociais nessas experiências pedagógicas com educação infantil e ensino fundamental? Se eu não me engano, até a companheira Jéssica botou a Jennifer Miranda colocou uma resposta bem legal. Ela disse assim, sempre, ela está até aqui, qualquer coisa ela me corrige, todo momento é importante a gente estar discutindo essas questões de gênero, étnico-raciais, e aí como eu tenho estudado isso, eu sempre pergunto, eu me questiono, e aí, como é que aparecem essas questões? Né? Eu sempre fico com essa curiosidade de saber, dentro dessa implementação, isso surgiu, né, ou não surgiu, de forma direta ou indireta, enfim, é isso. E super parabéns pelo trabalho de vocês, o estudo. Obrigada. Micaela, depois você digita aí no chat a finalização da sua pergunta sobre a cultura infantil, porque cortou muito, tá bom? Vou deixar a Jéssica começar a responder aí as perguntinhas, né, mais simples da gente, enquanto você vai mandando, né, a sua última questão aí, tá, Mica? Léo e Leonardo, Jéssica, né, vocês têm 2 minutos para responder tudo. Candidato, aos 30 segundos, nós vamos soar o sino para concluir. Muito obrigado, Juliana. Nossa, 2 minutos não dá nem para a gente começar. Primeiro, eu quero agradecer, né? Nossa, foi rico demais tudo que vocês partilharam. Mas como eu falei para vocês no início, que atualmente estou
atuando como mamãe do Bento. Infelizmente, eu tenho que me retirar da reunião. Peço desculpas, mas foi incrível escutar um pouquinho de vocês. Gostei demais das indagações que vocês fizeram. Foram, assim, faz a gente refletir, né, sobre a nossa prática, sobre o que a gente escreveu, sobre o que a gente pode escrever e sobre o que a gente está fazendo, né? Então, assim, agradeço demais e boa noite, gente. E vocês vão ficar aqui com o professor Leonardo. Obrigado. Como o Bento está sentindo a fome do estômago nesse momento, vai ter que ser a Jéssica, vai ter que se retirar. Se fosse a fome da imaginação, eu ia lá cantar com ele, brincar com ele. Mas como é a fome do estômago? Então, Juliano, brincadeiras à parte, né? Agradeço muito todas as considerações e fui indelicado no momento que eu comecei a falar, porque eu não fiz a saudação ao Dimitri, né? Dimitri, eu já tive a oportunidade de ler alguns textos seus, sim, principalmente pela intermediação do professor Beto, né? Também pude assistir uma banca que você participou do professor Gleison, que é um colega aí de Labuta. Você participou da banca dele de mestrado, né? E eu vou tentar, além do professor Dimitri, saúdo todos e todas aí que fizeram as questões, que é sempre bom a gente pensar. Ô, Juliano, agora, falando sério, quanto tempo que eu tenho? 2h30? Olha, a nossa reunião geralmente encerra às 19, e aí a gente vai até 19h10 aí. Então, você tem 20 minutos. Beleza. Eu vou tentar tratar dessas questões com rigor, né? E com posicionamento de colega, né? Entendendo que todos nós somos professores, então, com um posicionamento, sim, de contribuir para o debate, né? A primeira questão que o Juliano coloca, sobre a questão da coletivo de autores, né? E aí já relaciona um pouco com a questão da colega sobre a obra inaugurar o coletivo de autores, né? Como alguns autores vão dizer, o coletivo talvez não tenha sido um coletivo, né? Tinham perspectivas diferentes e bricadas aí na elaboração, né? Tinham posicionamentos distintos, né? Talvez na entrevista que o coletivo concedeu ao Marcílio Souza Júnior, em 2012, se eu não me engano, 2008, alguns autores vão declarar isso, né? Que o coletivo sempre teve posições distintas, né? Porém, a grande influência está na matriz do materialismo histórico dialético, a grande influência. E essa questão da teleologia é uma categoria marxista, né? A teleologia nunca pode ser vista dicotomizada da causalidade, né? A teleologia e a causalidade são princípios fundamentais para o trabalho educativo, né? Então, ao mesmo tempo que eu me proponho a idealizar algo a ser objetivado, eu dependo das condições objetivas para que isso seja efetivado, né? O Marx vai dizer na ideologia alemã que os homens fazem história, mas não fazem como querem, fazem de acordo com as condições objetivas que possibilitam fazer essa história, né? Então, eu acho que a questão da teleologia que está posta, que o Juliano perguntou se as práticas corporais de aventura, elas possuem uma teleologia, para a finalidade do trabalho educativo na pedagogia histórico-crítica, possuem total teleologia, né? Entendendo que as práticas de aventura são objetivações humanas, constituídas historicamente, e que compõem o acervo de formas e representações da humanidade, que é o gênero, né? A teleologia do trabalho educativo é enriquecer o sujeito, é formar esse ser humano nas suas máximas possibilidades, dentro dessa particularidade histórica que a gente vive, né? E aí, quando eu digo formar esse sujeito nas suas máximas possibilidades, eu também entro no sentido da formação dos órgãos da individualidade, né? O que é isso, a questão dos órgãos da individualidade? A formação de sentidos humanos, eles não se dão de modo inato, são de modo histórico, né? Então, como diz o Marx também, no 18 de Brumários, de nada vale a música mais bela para ouvidos desafinados, né? De nada vale, talvez, uma prática de aventura para quem nunca conheceu, né? Então, eu acho que a teleologia posta no trabalho educativo a partir das práticas de aventura é para produzir nesses sujeitos mesmo o conhecimento necessário para eles usufruírem, exercerem, intervirem, conhecerem, compreenderem profundamente as contradições que estão postas nas práticas de aventura. Além de ser um patrimônio da humanidade, que é direito de acesso dessas crianças que são furtadas de tantos outros direitos, né?
Como eu disse, meus alunos são filhos da classe trabalhadora. Eles são furtados, às vezes, de condições materiais de pão e roupa, mas são furtados também de produções culturais, da música, dos esportes, das práticas corporais. Então, a questão da teleologia num plano mais abrangente do trabalho educativo, eu acredito que é isso, essa produção do gênero em cada indivíduo, e as práticas corporais de aventura, no sentido mais restrito, contribuem para esse enriquecimento do sujeito, para desenvolver os seus órgãos da individualidade, né? Acho que uma primeira questão é isso. A segunda questão, sobre caminhada ecológica. E aí, Juliana, eu vou confessar a minha limitação teórica com as práticas de aventura, viu? Porque eu concordo com você que ecológico não é palavra, é conceito, né? Então, ela representa uma série de determinações que faltou minha apropriação na hora de usar a palavra. Porque talvez eu queria dizer muito mais no sentido de respeito com a natureza, de saber utilizar a natureza em seu favor, para satisfazer as suas necessidades. E eu coloquei caminhada ecológica, assim, foi um erro mesmo. Entendeu? Então, eu agradeço a sua pontuação. E na hora que você falou, veio na minha cabeça assim, ó, isso é conceito, isso não é qualquer palavra. Não estou falando de sapato, estou falando de ecologia, conceito. Então, realmente, você tem razão. E sobre os materiais, Juliano, quando sobrar um por aí, você vir em Goiânia, eu quero muito conhecer esse material, viu? Se tiver algum digitalizado, manda para mim compartilhar com o Instituto, com o pessoal do CEPAI, que esse material a gente vai usar e abusar dele, viu? Sobre a questão agora do Dimitri, né, do aprender a aprender, né, e da colega, que eu já vou aproveitar para responder junto, né, que a colega pediu para explorar mais a crítica ao aprender a aprender, né. O Newton é um sujeito que eu tenho certa amizade com ele, gosto muito do Newton, e ele tem esse posicionamento positivo mesmo, né, até nas relações cotidianas, até quando vai no almoço lá que ele gosta para escutar o samba dele. Então ele tem essas relações mais ativas, né? E não é à toa, né? O Newton tem uma concepção materialista e política muito engajada. Então não é à toa que ele sempre olha as contradições da coisa, né? Então, assim, grosso modo, não vou fazer das palavras do Newton, né? Quem quiser saber a crítica do Newton a aprender, lê lá o Vygotsky, Aprender a Aprender, as apropriações neoliberais da teoria vygotskiana, né? O livro que ele tem. Eu acho que lá está a melhor exposição dele quanto a essa crítica. Mas eu acho que 3 questões valem ser frisadas, né? A primeira delas é que uma concepção de mundo distinta, né? E como o professor Saviani vai frisar bem desde o início da pedagogia historiocrítica, a pedagogia historiocrítica não pode ser reduzida a procedimento. Então não são os passos, não é o caminho, não é apenas o fazer docente, é concepção de mundo que está viva dentro desse processo, né? A teleologia que eu estou dizendo lá é transformação social. A pedagogia histórico-crítica é isso, a transformação social, é a instrumentalização da classe trabalhadora, é garantir o acesso a quem historicamente foi furtado. Então a concepção de mundo é distinta. Das pedagogias do aprender a aprender, que o Newton vai colocar tudo no mesmo bojo, né? Que são várias, né? A escola noviço, o construtivismo, as várias pedagogias que o Newton vai denominar como pedagogias do aprender a aprender, elas têm uma concepção distinta, né? Eu acho que algo que é marcante também é o fim da centralidade ao trabalho, né? Que a gente já entra num debate mais sociológico, né? A questão, o ataque, né, à centralidade do trabalho, ali nos anos 90, se deu por uma questão ideológica também, né? Que eu acho que a gente também não pode olhar de forma desconexa a escola dentro da sociedade, né? Então, a perca da centralidade do trabalho, na análise da sociedade, e nas perdas da centralidade do trabalho enquanto princípio educativo, também diz respeito a concepções de mundo distintas, né? Eu acho que esse debate é longe se a gente fosse aqui, né? A gente teria uma tarde só para debater a concepção da pedagogia do aprender a aprender e a concepção da pedagogia histórico-crítica. Mas, enfim, sobre o aprender, o Dimitri chamou a atenção numa coisa que eu tenho acordo com ele, que a gente aprende no dia a dia, a gente aprende nas relações com as pessoas, a gente ensina e a gente aprende. E isso está lá no Leontiev, está no Marx, né? O Leontiev vai dizer que cada geração ela é formada sobre os ombros das gerações que a precederam, né? Ela no desenvolvimento do psiquismo. E o Marx vai dizer, Pedro só se vê como Pedro na sua identidade paulínica. Ou seja, nas relações sociais em geral, o sujeito aprende e o sujeito ensina.
Mas a escola é uma instância, no interior dessas relações sociais em geral, que tem uma característica muito peculiar, que é a especificidade da escola, que a socialização não é de qualquer saber, é do saber científico, clássico, erudito, elaborado, sistematizado, né? E aí, não, sendo bem sincero, os meus alunos não vão ensinar conceito científico para mim. Então, acho que é uma diferença aí da concepção da pedagogia histórica crítica e da aprender a aprender. Então, eu aprendo várias coisas com meus alunos. Inclusive, eu nunca ouvi falar de LOL, mas eu aprendi com meus alunos que é um jogo. Aprendi. Mas conceitos científicos, do que são os determinantes e o que consolida, o que é um jogo virtual, o aluno não sabe. Porque ele está na aparência, ele não está na essência. Né? O aluno não vai explicar sistema tático de futebol para mim, coisa que eu estudei aí minha graduação inteira, que eu vim do rendimento. Né? Então, eu estudava aí sobre sistema tático. Né? Então, a questão do mais elaborado, né, tá no Marx também, a geração anterior há de transmitir aquilo que há de mais desenvolvido, mais elaborado. Né? Mas, devido às particularidades que a gente vive, isso não é possível, devido à própria questão do trabalho alienado, né? Que é cada vez mais tangente. Então, algumas questões só para levantar. Eu acho que a terceira questão da prática, né? Que a prática é o critério da verdade, está no Marx, é verdade, né? Inclusive o Lenin, ao ser questionado, por que de uma teoria? O que é importante uma teoria materialista? Ele vai dizer que faz todo sentido. E sem uma teoria revolucionária não há prática revolucionária. É onde Saviano tira a questão sem teoria pedagógica, não há prática pedagógica, né? Então é isso. A teoria se faz na prática assim como a prática faz na teoria. Porém, entretanto, todavia, também tem acordo com o Dmitri. O conceito não começa na cabeça, ele começa na materialidade. E aí o Marx faz o Hegel de ponta cabeça. E o Saviano se apropria disso. Né? O Hegel pensava com a cabeça no chão. O Marx vai falar, não, a realidade está debaixo dos nossos pés. Então, que parte da realidade que vai definir o que é o conhecimento ser socializado da escola. Isso eu tenho acordo. Mas a prática não é só o fazer efêmero e tácito. A prática, no Marx, é concreta. É as múltiplas determinações da realidade. E, às vezes, uma coisa concreta não é palpável. A alienação é super concreta. Assiste Big Brother. A alienação é super concreta. Eu não tenho acesso ao livro que eu escrevi, porque eu tenho que comprar ele. A alienação é concreta, mas eu não pego nela. Entendeu? Então, a prática no Marx, eu acho que é um pouco diferente a compreensão do que nas pedagogias do aprender a aprender. Então, algumas questões aqui, né, que, assim, eu levanto aqui isso, mas é um debate que é mais profundo, né, carece de várias mediações. Então, estou tentando ser muito cuidadoso com essa fala aqui. Mas, enfim, sobre o coletivo de autores, eu já enunciei algumas questões, né, que a produção inicial tinha divergências teóricas, que aí vai ser declarado pelo Lino, pela Carmelu Soares, pelo Walter Bratt, né, e que ao longo desses anos vêm sendo desenvolvidas. E por grande participação do Lepel. Eu não sou do Lepel, mas na minha pesquisa do mestrado, eu captei que as principais produções estão vindo do Lepel, de avanço da abordagem crítica superadora. Né? E aí é pensar a relação com Leontiev, é as aproximações com o Lukács, é as aproximações com o próprio Gramsci, né? Que aí o Gramsci vai dizer, inclusive, sobre a questão da escola ativa, né? Quando o Gramsci vai fazer a crítica à escola tradicional, ele vai fazer que tem que ser uma escola ativa mesmo, e coloca o aluno para vivenciar, explorar, mas que se paute no conhecimento desenvolvido, né? E a questão dos temas geradores, que as colegas levantaram aí, eu acho que é uma questão importante. Eu acho que uma das chaves, né, eu nunca vi ninguém escrever isso, pode ser que eu esteja falando bobagem, quem estudar o Vygotsky mais do que eu, pode falar que eu estou falando bobagem. Mas eu acho que a compreensão de conceito no Vygotsky e no Luria, que eu li isso no Luria, é interessante pensar os temas geradores. Ele vai dizer que um conceito possui longitude e latitude, ou seja, um conceito possui profundidade, na coisa dentro da coisa que constitui esse conceito, né? Se a gente pudesse fazer uma brincadeira, no texto de Dostoiévski possui frases, que possui palavras, que possui letras, que possui o lápis no papel. A coisa dentro da coisa, que é a profundidade do conceito, e a latitude das relações que esse conceito tem com outras várias coisas. Então, acho que a questão de gênero, etnia, raça, ela tem relações sempre com uma série de conceitos. Porque um conceito é complexo de conceitos. Então, esses temas
podem ser sempre problematizados dentro da escola. Agora, o professor tem que identificar se isso é o mais relevante naquele trabalho pedagógico para a proposta e para o objetivo geral do seu fazer docente. Né? Então, não é sempre que eu tenho que empurrar isso. Qual a relevância social de tratar desse tema? É claro, esse tema se justifica por si só, mas naquele trabalho pedagógico que eu estou desenvolvendo, qual a relevância? Né? Então, são algumas coisas para a gente pensar, né, a partir do artigo aí. E aí, Léo, toma uma água. Falei igual o Eminem. Agora, vocês conhecem o rapper? É muito bom. E esse é o tipo de diálogo que a gente gosta, né, que tem densidade. Né? Então, um debate muito provocativo. Nós temos aqui, Leonardo, vários estudantes de graduação que não se manifestaram, né? Mas é sempre bom. Eu lembro, né, quando eu era jovem, mas já era grande, né? Aí a Celi Tafarel, né, falava assim, baixa aí! Aí punha a mão na minha cabeça e falava, esse menino aqui tem futuro, né? Então, assim, tem uma turminha aqui, a Larissa, né? A Rosiclé é jovenzinha, mas é como eu, é muito experiente em ser jovem, né? Mas tem aqui a Jennifer, né? O Thomas, que relatou a experiência dele com parkour lá em Curitiba. Então, a gente tem um conjunto de estudantes de graduação aqui que estão desenvolvendo pesquisas ou têm experiências pedagógicas ainda no âmbito da graduação, né? A Érica, que está fazendo um doutorado aí numa perspectiva também desenvolvimentista. A gente está aqui vivendo uma pluralidade, e isso é muito bom, né? Então, assim, o professor Marcos Ruiz, que fez doutorado da Uninter, né? Então, eu também queria destacar, assim, que esse pessoal, às vezes, não quer se manifestar, mas é muito bom, né? Saber que tem estudante de graduação, que seria legal. Peraí, né? deixa eu interromper um pouquinho. Né? Juliano, e aí, Juliano, eu vou passar a palavra espera um pouquinho, Juliano. Eu vou te interromper exatamente porque eu quero ouvir a Jennifer, não você. Por favor, Jennifer. Ele me colocou numa posição agora de sênior, não sei o quê. Então, por favor, Jennifer, eu quero ouvir você. Obrigado, Dimitri. Você via tudo combinado. Eu fico até meio nervosa de falar, mas... É que você falou sobre a relevância de trabalhar a questão racial, e eu penso, cara, a questão de trabalhar é uma relevância muito grande, porque eu penso assim, o impacto que vai ter na vida do aluno você trabalhar a questão racial dentro da escola, o impacto que vai ser muito grande. Eu, como uma jovem negra de escola pública, o impacto na minha vida foi gigantesco, e ele se reflete até hoje. Aí eu penso assim, como que você poderia trabalhar? Você poderia trabalhar, por exemplo, eu vi que você trabalha com contos, né? Você poderia trabalhar um conto que tivesse uma personagem principal, uma mulher negra, por exemplo. E assim, é uma coisa pequena, mas que para uma jovem negra, para uma menina negra que está fazendo uma aula de educação física, o impacto que isso vai ter na vida dela com uma representatividade vai ser muito grande. Então, assim, é uma maneira de você conseguir trabalhar gênero, você conseguir trabalhar a questão racial ainda na área da educação física. E vai ter uma relevância muito grande. Ô, Jennifer, eu quero te agradecer. Ainda bem que você falou isso. Jennifer. Ô, Dimitri, você não levantou a mão para perguntar também, não? Larissa, agora eu quero ouvir. Thomas. Depois eu falo. Juliano, eu posso só fazer um comentário na fala da Jennifer? Porque eu achei também extremamente importante, sabe, Jennifer? Eu sugeri um artigo aí, que também é um relato de experiência, publicado na CBCE, nos cadernos de formação da RBCE, que eu desenvolvi com a turma de 5º ano, com jogos de matrizes africanas e indígenas, né? Trabalhar a questão do racismo, do preconceito. Então, dá uma olhada depois, se te interessar, claro, né?
Eu vou olhar sim, pode deixar. Ô, Jennifer, deixa eu fazer um comentário agora que acho que pode ser importante para todos. A pedagogia do aprender a aprender e a pedagogia pós-crítica, ela tem olhado muito para as diversidades do racial, do gênero, sexualidade, tal. E isso dá um valor para essas pedagogias que, às vezes, a pedagogia pós-crítica eu não vejo na maioria dos textos, entendeu? Porque está mais centrada no econômico, né, no social especificamente. Eu até vou depois pegar esse teu texto também para dar uma lida, porque é uma coisa que é pouco vista, viu, Leonardo? Quando você vê um texto de uma pedagogia pós-crítica, né? E depois deixei no chat para você uma reflexão, mas que não é para agora. É para você pensar com calma, porque não daria tempo. Bem, são 19h10, né? Muitos de nós têm que prover o sustento da família realizando as refeições noturnas. E então eu vou agradecendo aqui a presença do Leonardo e da Jéssica, né? Esse momento muito especial aqui para o nosso grupo, passar só aos recadinhos rápidos. Já vou pedir para o Dimitri reforçar o CBAA. Vai lá, Dimitri, com você. Então, pessoal,